Números 26, versículos de 34 a 65. Desses grupos de famílias foram contados 52.700 homens. De Zelofeade, filho de Éfer, que não tinha filhos, mas que tinha filhas. A tribo de Efraim, os grupos de famílias de Sutela, Beca e Taã. O grupo de famílias de Herã descendia de Sutela. Desses grupos de famílias foram contados 32.500 homens. São esses os grupos de famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim, os filhos ou os grupos de família de Belá, Asbel, Airão, Sufã e Ufã. Os grupos de famílias de Arde e Naamã eram descendentes de Belá. Desses grupos de família foram contados 45.600 homens. A tribo de Dan, grupo de famílias de Suão, tinha 64.400 homens. A tribo de Asser, os grupos de famílias de Ina, Isvi, Berias, os grupos de famílias de Heber, Malquiel, são descendentes de Berias. A filha de Asser se chamava Sera. Desses grupos de famílias foram contados 53.400 homens. A tribo de Naphtali, os grupos de famílias de Jazel, Guni, Jezer e Silém. Desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas era de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos conforme o tamanho delas. Divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. A tribo de Levi era formada pelos grupos de famílias de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de famílias de Libni, Hebron, Mali, Musi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era o pai de Amrão. A mulher de Amrão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Amrão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma família composta ainda de uma filha, chamada Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São esses os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que fizeram uma contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto do Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto. E todos morreram, menos Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.